Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas reúne mais de 300 participantes em Aracaju. O tema dos Tribunais de Contas é pan-federativo, então as outras unidades federadas estão aqui. E depois de 3 dias de palestras e debates, ENCO 2024 é encerrado com a apresentação de cartas compromisso que trazem diretrizes e metas para as Cortes de Contas do país. Todos os tribunais se comprometem a partir de agora a trabalhar para fortalecer os controles internos dos municípios. Tribunal de Contas de Sergipe cedia a segunda reunião com representantes da Atricom em 2024. Entre as discussões, a promoção da equidade e ampliação da participação feminina nas Cortes de Contas. A participação das mulheres em cargos de decisões dos Tribunais de Contas, nós teremos um sistema muito mais eficiente, muito mais competente. Servidores do TCE passam a ter nova opção de plano de saúde após a assinatura de convênio com o Grupo Executivo de Assistência Patronal, o GEAP. O GEAP tem 78 anos cuidando da saúde do servidor público. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, o tema da semana é consensualismo no controle externo. O jornalista Messias Carvalho conversa sobre o assunto com o presidente da Atricom, Edilson Silva. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou. A capital sergipana esteve de portas abertas para sediar de 18 a 20 de junho o Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas. Mais de 300 participantes prestigiaram o evento promovido em Aracaju pelo Tribunal de Contas do Estado. A reportagem é de Juliane Balbino, Mica Neto e Érica Silva. Promovido por meio de uma parceria entre o Tribunal de Contas e o Instituto Rui Barbosa, o Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas de 2024 reuniu mais de 300 integrantes das Cortes de Contas do país, divididos entre conselheiros, procuradores e servidores. O encontro teve como tema central controle social, governança e sustentabilidade. A palestra magna do evento foi proferida no auditório do TCE pelo ministro aposentado do STF, Carlos Aires Brito. O magistrado definiu a atuação dos tribunais de contas como absolutamente necessária e destacou a importância da integração entre os membros promovida pelo evento. O tema dos Tribunais de Contas é pan-federativo, então as outras unidades federadas estão aqui. Os Estados-membros, onde há Tribunal de Contas nos municípios também, conselhos de contas, o sistema Tribunal de Contas está aqui presente. E a função tribunalista de contas, a função de contas, a judicatura de contas, é uma função elementarmente constitucional, absolutamente necessária ao saneamento dos costumes brasileiros. O ministro Carlos Brito também foi servidor do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E isso nos honra muito, tendo a presença aqui de uma figura nacional que é respeitada por todos, por toda a sua trajetória de vida. Depois da palestra de abertura, os participantes puderam conhecer um pouco da cultura sergipana e assistiram a manifestações típicas do período junino. O governador Fábio Mitidieri prestigiou a abertura do evento e, na ocasião, destacou a atuação do Tribunal de Contas de Sergipe no controle dos gastos públicos e a realização do ENCO em Aracaju. Primeiro, eu tenho que parabenizar o Tribunal de Contas, na pessoa da sua presidenta, conselheira Suzana, que traz para Sergipe um grande evento, onde você tem conselheiros, onde você tem controladores, que vêm para cá nos ajudar, ensinar, aprender também com o nosso Tribunal de Contas. E a controladoria que é tão importante, porque isso nos ajuda, nos blinda, faz com que a gente possa ter a garantia de que estamos exercendo melhor as políticas públicas e também o controle dos gastos públicos. Isso é do povo. Então é muito importante essas ações que o Tribunal de Contas estão promovendo. Não é a primeira, o Tribunal de Contas de Sergipe tem dado exemplo nesse sentido. Parabenizo mais uma vez a conselheira Suzana. A programação teve continuidade no auditório do Vidam Hotel, na Orla de Atalaia. Dividido entre mesas técnicas, grupos de trabalho e palestras, o conteúdo programático abordou diversos temas ligados ao bom funcionamento e atuação das ouvidorias, das corregedorias e do controle interno.
Entre eles, mediação de conflitos no âmbito das corregedorias, ações voltadas aos estudantes afetados pela enchentes no Rio Grande do Sul e a necessidade de os tribunais de contas se adequarem às mudanças normativas. Ao longo do evento, os representantes de entidades e associações destacaram o papel do evento e o fortalecimento dos órgãos de controle. A administração do tribunal ela serve de farol, de espelho até para os demais órgãos da administração pública. Então, esse tipo de evento é muito relevante, muito importante. Então, parabéns ao TCE de Sergipe por sediar o evento e por liderar esse movimento tão forte. No contexto do sistema Tribunais de Contas, o ENCO já é uma reunião consolidada, contemplando as ouvidorias, as corregedorias e o próprio controle interno dos Tribunais de Contas. São órgãos, são núcleos de atuação dos Tribunais de Contas brasileiros que vem se fortalecendo ao longo do tempo e tem as suas diferentes dimensões. O controle interno, conforme o próprio nome indica, não é voltado a, digamos assim, a rigidez, a regular, a correta gestão interna das instituições e, claro, de todos os poderes e órgãos previstos na Constituição. Mesmo sendo voltado aos Tribunais de Contas, o ENCO também contou com a participação de controladores internos dos municípios sergipanos, que podem usar os conhecimentos adquiridos no encontro durante o exercício das funções. Trouxe conhecimento com palestrantes renomados do país inteiro para que possamos aplicar nas controladorias municipais. Com certeza eu sairei daqui hoje com muito conhecimento, levando para o município de São Cristóvão para aplicar lá no município, na parte da controladoria. Foram 3 dias de trocas de experiências e compartilhamento de soluções para desafios que são comuns aos tribunais de contas, sempre com foco em melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Além disso, o encontro também promoveu uma reflexão sobre o novo papel dos órgãos de controle, a busca pelo consensualismo com a orientação aos jurisdicionados. Hoje em dia, nós temos o consensualismo, que é um instrumento processual que é colocado à disposição dos aplicadores do direito para consensualizar, encontrar com as partes do processo soluções adequadas e ideais que atendam mais rapidamente e de forma muito segura os anseios da sociedade. E ter uma corregedoria atuante, moderna, rápida, ágil, que consensualiza os conflitos, que diminui esses conflitos, diminui o tensionamento, mas entrega processos e procedimentos mais tranquilos, mais seguros e caminha com a gestão dos tribunais de contas para que as ações dos tribunais sejam mais efetivas, é o que nós esperamos. E certamente essas diretrizes serão traçadas e debatidas aqui. E depois de 3 dias de discussões e debates, o ENCO 2024 foi encerrado com um rico material catalogado em cartas compromisso. Os documentos trazem diretrizes e novas metas para as cortes de contas do país. Além de proporcionar conhecimento e troca de experiências entre os mais de 300 participantes, o Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas de 2024 resultou em deliberações importantes para aprimorar a atuação das Cortes de Contas brasileiras. Por meio de cartas compromisso, notas recomendatórias, notas técnicas e até cartilhas, as diretrizes estabelecidas durante o ENCO vão nortear o trabalho realizado pelos 33 tribunais de contas do Brasil e, em alguns casos, auxiliar os jurisdicionados e a sociedade. Todos os tribunais se comprometem, a partir de agora, a trabalhar para fortalecer os controles internos dos municípios. A partir de agora, está se apresentando aqui e se comprometendo, por exemplo, a trabalhar no sentido de tornar as ouvidorias, ou de buscar tornar as ouvidorias implantadas em todos os órgãos públicos do Brasil. Ao fazer um balanço do encontro, o coordenador local, conselheiro substituto Alexandre Lessa, lembrou que o ENCO abordou todos os aspectos importantes ligados às ouvidorias, corregedorias e controles internos dos tribunais de contas. É um evento riquíssimo. Começamos com a palestra magna do nosso ministro Carlos Aires Brito e continuamos dando seguimento a todos, abrangendo praticamente todos os aspectos da
corregedoria, controle interno e ouvidoria. De forma que eu estou muito satisfeito e contente com o resultado final do nosso trabalho. A presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, também comentou o sucesso do evento e os desdobramentos do encontro que deve estimular as boas práticas nas cortes de contas. Com as experiências exitosas que nós vimos aqui demonstradas por todos os tribunais do país, nós teremos aí controles internos muito mais fortes, nós teremos as corregedorias muito mais atuantes e as ouvidorias, que são órgãos que vivem para auxiliar todo o controle social, ajudando no canal de denúncias para que o povo possa chegar aos tribunais de contas, vão ser órgãos muito mais modernos através do encontro, o ENCO 2024 aqui em Aracaju. A presidente aproveitou também para fazer um agradecimento especial a todos os envolvidos na realização do ENCO 2024. Todos aqueles que contribuíram, o meu muito obrigada ao Tribunal de Contas de Sergipe por sediar e por organizar um evento tão perfeito, que é isso que nós estamos escutando dos participantes, que foi perfeito em tudo. E também durante a realização do ENCO, ocorreu a segunda reunião da diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. A segunda reunião de 2024 da diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, aconteceu no Vidan Hotel, na Orla de Atalaia, na última terça-feira, em meio ao Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas. Entre os vários temas abordados no encontro, os diretores da Atricom debateram projetos da associação para os próximos meses e o cronograma geral do MMDTC de 2024, a iniciativa que mede o desempenho das cortes de contas brasileiras. Além disso, os diretores classificaram a reunião como uma oportunidade para estreitar os laços entre os representantes das cortes de contas do país. É um espaço importante porque nós temos procurado ao longo dos últimos anos também regionalizar esses encontros. É uma oportunidade, é um momento para nós apoiarmos atividades dos tribunais de contas do Brasil. No período em que presidi a entidade, realizamos reuniões em vários estados brasileiros. Permite uma maior integração, fortalece, como eu disse, o próprio tribunal local e é também uma forma, eu diria assim, de estreitar laços num país tão grande e diversificado como é o Brasil. E a Atricom, que é esse órgão que representa membros de tribunais de contas, se preocupa muito com isso, por isso eu trouxe para cá a segunda reunião do atual período administrativo da entidade. Ainda durante a reunião, o presidente da Associação das Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul, conselheiro Marco Peixoto, destacou o desempenho dos tribunais de contas para ajudar a população gaúcha afetada pelas chuvas e agradeceu a união das cortes de contas em prol do povo gaúcho. Estou aqui representando o Rio Grande para trazer a minha palavra de gratidão a todos os estados brasileiros que estão de forma assim, maravilhosa, extraordinária, né, de forma solidária, ajudando a reformar, a rebrotar o Rio Grande do Sul, que foi seriamente atingido. E os estados brasileiros foram parceiros, e principalmente os tribunais de contas. Então a minha palavra é de gratidão a todos. A promoção de equidade e as iniciativas para ampliar a participação feminina nos cargos de decisão do sistema Tribunal de Contas também estiveram na pauta da reunião. Tenho certeza da força feminina quando ela assume cargo de decisão, ela com certeza faz a diferença em qualquer área, na área pública, na área privada, na área da saúde, na área da educação, em qualquer área a mulher faz a diferença. E eu tenho certeza que a participação das mulheres em cargos de decisões dos tribunais de contas, nós teremos um sistema muito mais eficiente, muito mais competente. E agora a gente muda de assunto para falar sobre assistência médica. O TCE de Sergipe assinou um importante convênio que proporciona aos servidores da casa mais uma opção de plano de saúde. A parceria entre o Tribunal de Contas e o Grupo de Autogestão em Saúde, o GEAP, foi firmada no último dia 17, com a assinatura do termo de adesão que aconteceu no gabinete da presidência do TCE, com a participação de representantes do plano.
Com a parceria, os servidores do Tribunal de Contas agora têm mais opções de planos de assistência médica e terão acesso aos melhores serviços e profissionais de saúde. Nós estamos apresentando 6 opções de planos, né, com todas as nossas redes possíveis credenciadas aqui no estado, os grandes hospitais, as maiores clínicas, maternidades, home care, os principais médicos, né, na área odontológica também. Então nós temos o plano mais barato financeiramente para os servidores e também um plano com maior acessibilidade no país todo. Não somente aqui em Sergipe, mas em São Paulo, em Brasília, na região norte, na região sul. Quem fizer essa adesão ao plano GEAP, todo servidor e servidora do Tribunal de Contas que aderir à GEAP, vai poder ter esse atendimento, né, de saúde suplementar através da nossa operadora do plano de saúde GEAP. GEAP tem 78 anos cuidando da saúde do servidor público e dentre os vários órgãos, temos mais de 200, né? Tem o do Judiciário, que para nós, então, nesse momento, é uma satisfação a gente poder também se aproximar aqui de todos vocês, conselheiros, diretores, enfim, todo o corpo daqui e dos servidores, né, do tribunal para ofertar esse serviço. A parceria era um desejo dos servidores da Corte de Contas que agora celebram a conquista. Sabendo da qualidade do plano de saúde da GEAP, a gente fica muito feliz em ofertar mais uma opção de plano de saúde para os nossos servidores. E acredito que eles estarão muito satisfeitos em ter a GEAP como mais uma opção para a saúde aqui no tribunal e de todos os servidores aqui. Um plano de saúde que tem expertise em dar assistência médica a seus servidores, e eu tenho certeza que o que nós fizemos hoje vai trazer uma maior tranquilidade para todos aqueles que precisam de um hospital na hora de uma cirurgia, que precisam fazer exames mais específicos, né, exames que venham trazer, né, um resultado mais rápido para que a pessoa possa ter uma saúde de qualidade. E com certeza eu acredito que vai ser um marco muito grande para o Tribunal de Contas, trazendo um plano de saúde que vai atender aos anseios dos nossos servidores. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão, o tema da semana é consensualismo no controle externo. O jornalista Messias Carvalho conversa sobre o assunto com o presidente da Atricom, Edilson Silva. É depois do intervalo, a gente volta já. Olá, eu sou Carol Prata, jornalista da TV Câmara Aracaju, e minha pergunta para o quadro Coletiva de Imprensa é a seguinte: qual a diferença entre transparência ativa e transparência passiva? Olá, Carol. Vim aqui para esclarecer a sua dúvida. Transparência ativa é o conjunto de informações que não dependem de uma solicitação. A unidade gestora é obrigada a publicar essas informações, né, com base na Lei de Acesso à Informação, na Lei de Responsabilidade Fiscal. E a transparência passiva são aquelas que dependem de uma solicitação ou requerimento do cidadão, de uma entidade sindical, de organizações sociais. E elas podem ser feitas através dos canais de comunicação, como o ESIC, o SIC e a ouvidoria. O consensualismo como ferramenta de resolução de conflitos no controle externo é o tema da semana do quadro Diálogo Cidadão. E o jornalista Messias Carvalho convidou para debater sobre o assunto o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Edilson Silva. Acompanhe. Presidente, obrigado por atender esse convite, esse espaço que é para dialogar mesmo, né? Para levar luz a temas importantes e a mediação, a arbitragem no âmbito dos conselhos disciplinar é o tema da sua palestra, inclusive nesse grande evento. Como é que se aplica essa mediação? Bem, primeiro
eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, né, para esse bate-papo, essa conversa, esse diálogo, que muito certamente contribui para um aprendizado, não só nosso, mas certamente para aqueles que nos ouvem, que nos assistem, né, e a toda a comunidade, todos os integrantes do sistema Tribunais de Contas. Mas veja, a mediação ela é um instrumento muito importante nos dias atuais. Nós tínhamos antes a regra que imperava no direito brasileiro, era aquela regra imperativa da lei pela lei, né? Ou seja, em que se a lei autoriza, você está autorizado a fazer no âmbito público, né? E baseado no princípio da indisponibilidade do interesse público e da sua inafastabilidade. Hoje, o interesse público ele é preservado na mediação. O que é a mediação? A mediação é o diálogo amplo em que as partes no processo sentam, diálogo e encontram soluções de comum acordo. Soluções que têm os requisitos objetivos e subjetivos traçados no sistema jurídico brasileiro, no Código de Processo Civil, na própria Constituição, lá no preâmbulo da Constituição, quando diz que a República Federativa do Brasil priorizará, né, os meios pacíficos de solução de conflitos, né, e também em várias leis esparsas e que autorizam a administração pública a mediar, a dialogar. E aí você vai no âmbito criminal. Quem diria que um dia o Ministério Público poderia sentar, dialogar e oferecer um acordo de não persecução penal? E é importante que o cidadão e todos nós possamos compreender. Os tribunais de contas têm uma persecução em reparar um dano ou em sindicar a aplicação dos recursos públicos. Esses recursos públicos, segundo a Constituição, eles devem ser aplicados segundo as disposições constitucionais e os princípios que regem a administração. Dentre eles a transparência, a legalidade, a moralidade, a impessoalidade e por aí vai. E veja, dentro desses princípios, dentro desse regramento legal, o gestor, o agente público pratica uma irregularidade. Que irregularidade ele praticou? Uma coisa é aquele agente que tem o dolo específico de cometer um ilícito, de desviar recurso público. Este não tem que ter diálogo. O diálogo é a severidade da aplicação de uma pena para que faça ele reparar o dano, que ele seja recolhido a determinado local, não que os tribunais possam e tenham poder de prisão, mas representa ao Ministério Público que entra com ação penal, ação civil pública competente. Mas os tribunais de contas podem e devem chamar as partes a um diálogo no processo. Vou dar um exemplo. Alguém está contratado pelo poder público para executar determinado serviço. E esse serviço detecta uma auditoria do tribunal que ele não está sendo feito a contento, ou que há um preço superfaturado, ou um preço irregular ali, ou uma má execução do serviço. Chama-se media em que a parte corrija a conduta dela, corrija a prestação do serviço, readeque os preços, né, desse serviço que devem ser prestados, e a administração ganha com isso, porque aquele serviço continua sendo prestado agora com qualidade, com o olhar do Tribunal de Contas, ganha a sociedade que através dos seus impostos recolheu alta carga tributária aos cofres públicos para remunerar determinado tipo de serviço, e ele, se não houvesse a mediação, não houvesse esse acordo comum entre as partes, esse contrato seria paralisado, o dano estaria materializado e alguém pode dizer, mas o contratado repõe esse valor. Será que ele repõe mesmo? Porque muitas vezes ele não tem mais como repor esse valor. Quanto tempo depois do trânsito em julgado desse processo, a marcha processual vai se estender por quanto tempo? E ainda pode haver discussão judicial. Então, hoje, a palavra-chave no sistema, não só dos tribunais de contas, mas judicial, é a mediação. Mediação no âmbito civil, mediação no âmbito criminal, mediação na improbidade, mediação nos tribunais de contas, mediação nas corregedorias. E aí vem as chamadas mesas técnicas, né? Que, aliás, o nosso tribunal já inaugurou até essa modalidade que traz, inclusive, uma previsão legal, né? A Lei 14.133. Com relação a
essa nova vertente, né? O senhor é presidente da Atricom, conhece o Brasil todo. Há uma aplicação geral hoje, é uma conscientização ou ainda encontra resistências? Porque são paradigmas diferenciados que às vezes têm choques culturais, não tenho dúvida. Eu posso garantir a você que isso foi um avanço na própria legislação, a Lei 14.133, a nova Lei de Licitações e Contratos, que prevê essa mediação. E os tribunais de contas hoje, logo no início, começou com o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Inclusive é uma obra produzida, uma tese produzida pelo conselheiro João Antônio, ex-presidente do tribunal, vice-presidente da Atricom, inclusive está aqui em Sergipe para participar da reunião da diretoria e do ENCO, né? Então, quando ele lançou essa tese e colocou em prática no seu tribunal à época da sua presidência, todo mundo estranhou, né? Ela é uma quebra de paradigma, como você disse, né? Está quebrando paradigma. Pô, que novidade é essa? Mas hoje já é uma prática disseminada no sistema Tribunais de Contas. Cito o TCU, cito o meu tribunal, o Tribunal de Contas de Rondônia, cito o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, que é um dos maiores exemplos disso. Muitas e muitas obras e serviços foram destravadas, chega à execução desses contratos com maior celeridade, obras inclusive ferroviárias que estavam paralisadas no estado do Mato Grosso através dessa mesa técnica de mediação liderada pelo conselheiro Walter Albano lá, tem destravado muitas obras. E aí você vai para o estado de São Paulo, você vai para o Rio de Janeiro, para o Amazonas, aqui no Sergipe, né? Vários tribunais, Pernambuco. Então hoje quase que 100% dos tribunais já se utilizam da mediação através das mesas técnicas. Eu creio que hoje já não há mais uma resistência, é a questão da oportunidade e da prática em si. A busca pela corretude da gestão pública é única, né? Sim. Tem que ser sempre priorizar os bons exemplos que sejam espalhados por aí. A Atricom, ela sempre tem um critério muito, uma cláusula pétrea nossa, respeitando a autonomia, né, digamos assim, as peculiaridades regionais de cada tribunal, mas com esse alinhamento de governança que a gente consegue promover, nós temos observado um ganho extraordinário na qualidade da atuação desses tribunais, na atuação ordenada do seu corpo funcional, do seu corpo de membros, inclusive do Ministério Público de Contas. Então, para toda e qualquer matéria, você vai olhar que tem uma resolução diretriz da Atricom, temos uma nota recomendatória, uma nota técnica, vários acordos de cooperações técnicas realizados com todos os tribunais de contas do Brasil, com vários órgãos do governo federal, estaduais, municipais e inclusive internacionais. E a parceria com o Instituto Rui Barbosa, que é a nossa Casa do Saber, é fundamental, é um braço do sistema, o Instituto Rui Barbosa. Então, há um alinhamento com o TCU? Há um alinhamento. Tribunal de Contas da União? Completo. Não há, que fique claro, não há um único tribunal que esteja fora do sistema da Atricom. Nenhum. Todos os tribunais. O próprio TCU se submete a vários regramentos da Atricom, inclusive o marco de medição, o PNTP e tantos outros projetos que a Atricom toca Brasil afora, com a participação de conselheiras, conselheiros, auditores, auditoras, membros do Ministério Público, TCU, todo mundo envolvido. Né? Presidente, muito obrigado. Boa palestra, obrigado por vir a Sergipe. O nosso Tribunal de Contas do Estado tem parceria fortíssima com a Atricom. E isso é muito importante porque ganha o controle, né? Que é o principal objetivo. A presidente Suzana, inclusive, é diretora da Atricom. Tem uma participação efetiva, aliás, ela é incansável, né? Ela é uma trabalhadora, uma mulher assim que não se cansa, de manhã, de tarde, de noite. Está na presidência do tribunal aqui, desempenhando uma ótima gestão, dando continuidade ao trabalho dos que a antecederam, né, que merece destaque também, mas também na Atricom ela é incansável, trabalhando o tempo todo, motivando, trazendo sempre novas ideias, tem uma participação muito ativa e efetiva. Então, eu fico muito feliz e estar em Sergipe é estar em casa. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. A entrevista na íntegra você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje termina aqui. Obrigada por sua companhia e até nosso próximo encontro.